E aí pessoal, tudo bom com vocês? Fernando aqui novamente. Novamente, bastante tempo depois, hein? O vídeo anterior demorei para fazer e esse daqui não foi muito diferente não. Problemas no computador aqui e não deu para fazer mais cedo o negócio. Mas beleza, ó. Continuando aquela longa história, está perto do fim. Iniciando aqui o ano de 2016 aqui no próximo vídeo, no decorrer desse vídeo. Como está acabando a história aqui, e quem puder se inscrever aqui no canal aqui, não. E vou, como já fiz as outras vezes, agradeço aí. Então, por favor, se inscrevam. Então, bora pro vídeo. E lá vamos nós. Bem pessoal, ano de 2016, mas assim como no vídeo anterior também, eu vou começar relatando alguns fatos que eu acabei esquecendo de mencionar no vídeo anterior. Como já, apesar de 2016 estar mais perto até da data atual, mas como a história é longa, então de vez em quando eu acabo esquecendo de alguns detalhes que eu acho que talvez fossem importante comentar aqui. Então assim, uma das coisas que eu acabei não comentando no vídeo anterior é que depois que eu comecei a usar vitamina D em 2014, no ano de 2015 eu não tive nenhum surto. Glória a Deus, glória a Deus. Até então, desde final de 2011 e daí para frente, todo ano eu tinha um surto. Então, o primeiro foi 2012, o segundo 2013, terceiro em 2014, o quarto surto em 2015 não ocorreu. Eu fui ter mais para frente aqui, que eu vou comentar logo mais. Mas então, assim, com o uso da vitamina D, eu vou falar que foi responsabilidade dela de eu não ter tido surto nenhum. Mas não sei, como o outro medicamento ele normalmente não surte efeito a curto prazo, pode ser que ele tenha influenciado também, pode ser que, isso eu estou falando do interferon, pode ser que eu não tive problema nenhum, não tive surto em 2015 por causa do uso prolongado do interferon. Então assim, pode ser que tenha sido méritos dele, mas como coincidiu de eu não ter tido surto com o uso da vitamina D, então coloco os méritos para o uso da vitamina D. Então foi o ano de 2015 que, como eu comentei também, a perda de peso já tinha estabilizado, tinha parado de ocorrer a perda de peso e eu tinha até recuperado uma parte e não tive surto nenhum. Uma outra coisa que eu também poderia ter comentado, desde quando comecei a trabalhar com a atividade atual, então desde 2009 que eu já comecei a fazer essa parte, até então por conta própria, até então não, que eu nunca fiz porque alguém tinha solicitado, eu fiz sempre para eu ter o meu próprio controle. Então assim, tudo que eu fazia eu planilhava. Então desde 2009 eu fazia o levantamento de tudo que eu fazia mensalmente, diariamente, e sempre ao final do ano eu sempre fazia questão de tá difícil, hein? Parece burro! Fazia questão de entregar para a coordenação e copiava o gerente no e-mail que eu passava e tudo mais. Mas mesmo assim ninguém me cobrava essa informação. Eu fazia apenas por satisfação pessoal da minha parte. Eu fazia e entregava. Então eu fui fazendo todos esses anos. Fiz em 2009 até 2016 foi quando eu parei de fazer. Até esse ano que eu vou começar a relatar no vídeo. Então assim, inicialmente eu tinha só como
de minha parte só para eu ter os dados dos meus números, só para saber como estava. Então assim, para mim estava extremamente interessante, porque eu conseguia já, depois de alguns anos, depois do terceiro ano para frente, eu conseguia já ter um parâmetro de como tinha sido meu serviço naquele mês, no ano anterior ou há 2 anos atrás, e eu conseguia ter uma ideia se eu estava em questão de números, se eu estava rendendo mais, rendendo menos, ou rendendo mesmo tanto, como eu disse, em números, mas com diversos outros fatores que já tinha sido atribuído tanto para mim quanto para a atividade em geral do grupo todo. Então assim, eu conseguia ter aquela noção, pô, mesmo com algumas coisas a mais a se fazer, mesmo assim eu conseguia manter o mesmo número, ou melhorar um pouco mais, ou mesmo fazer um pouco menos com relação aos números, mas fazendo muito mais coisa, e ficava interessante. Então eu fazia isso com os meus números, mas depois que eu recebi o diagnóstico, aí eu achei mais interessante isso fazer ainda, para se por acaso alguém me questionasse assim, porque você não está rendendo ou algo do tipo, eu podia pegar, falar a respeito, falar, puta cara, ó, tem essas marcações aqui que eu fiz, e se você correr atrás você vai saber também que procede o que eu estou falando, que o que você está falando, que meus números não tão bons, não é verdade. Nem fodendo! Eu poderia ter esse argumento caso fosse necessário. E mais para frente ainda, eu comecei a fazer não só para mim, como esses mesmos dados que eu pegava para ter o meu controle, eu conseguia, era domínio público de todos os serviços, eu conseguia ver os números dos outros se eu quisesse, e vice-versa também. Então eu comecei a fazer essa mesma planilha para todos do pessoal que estava fazendo a mesma atividade que a minha. Então assim, eu conseguia, se fosse necessário também, ainda bem que nunca foi necessário, mas caso fosse, eu conseguia fazer um comparativo. Eu podia, além de mostrar os meus números, eu podia pegar, mostrar para quem me questionasse, falar, meu, esses números aqui, se você der uma olhada, você está falando que não está legal, mas ó, tô te mostrando que na verdade o que você está falando procede, tá? Os números estão bons e tá melhor do que de alguns, tá inferior a alguns e melhor que outros. Então assim, não procede muito essa questão de rendimento que você está falando, mas por sorte nunca foi necessário fazer nada desse tipo não, ainda bem. Bem, então isso aí foi só alguns detalhes para trás que eu poderia ter comentado e acabei esquecendo. Então, dando início agora literalmente ao ano de 2016, uma das coisas que aconteceu logo no início do ano, então no carnaval ainda de 2016, que foi no mês de fevereiro, foi assim, eu tive problemas de caráter pessoal com a mãe da minha filha. Eu já frequentemente a gente já discutia, e acredito eu, pensando para trás, que alguns dos surtos que eu tive nos anos anteriores, que era por volta de 1 por ano e tudo mais, e como eu comentei também, e acho que quem tem esse problema sabe disso, que você se estressar normalmente gera surto também, ou agrava alguma situação levando a gerar o surto. Então assim, provavelmente hoje em dia eu vejo dessa forma, todos os surtos anteriores que eu tive provavelmente foi por culpa dessa pessoa, da mãe da minha filha, da situação com ela. Então assim, em 2016 eu passei muita raiva num determinado dia, mais que os anteriores, e chegamos à conclusão que não dava mais. Então
ela foi para um lado, eu continuei no mesmo, já que eu continuei em casa. Então um foi para um lado, o outro foi para o outro. E em 2015 eu não tive surto nenhum, em 2016 eu tive o quarto surto. Fiquei ruim pra caramba. Como eu falei, como foi no carnaval, então assim, apesar de eu ter tido e foi aqueles mesmos sintomas das outras vezes, eu fiquei parado sem conseguir fazer nada, e meu irmão não estava aqui na época, no dia, era carnaval, então ele não estava aqui, estava lá viajando. E minha mãe falou que ia ligar para ele, coisa do tipo, chamar ele. Eu falei, carnaval, não vou estragar o feriado de ninguém não. Então eu fiquei na minha casa, na minha cadeira, vegetando os 2 dias e meio que tive que aguardar ele voltar do carnaval. Quando ele voltar, no dia que ele voltar, na parte no meio-dia, 1 da tarde, eu ligo para ele, aviso que eu não tô legal, para ele não deixar para vir tão tarde, que assim ele consegue me levar pro hospital, para eu fazer a internação, que provavelmente eu já presumia que ia ser isso que ia acabar acontecendo. Então fiquei vegetando aqui na cadeira, não nessa, cadeira de rodas, fiquei lá, tudo mais, e até ele voltar. E aí quando ele voltou, aconteceu o que eu já imaginava, sem novidades até então. Foi então o meu quarto surto. Eu fui pro hospital, mas aí aquele procedimento normal das vezes anteriores. Fiquei lá internado 3 dias, tomando interferon 1 vez por dia e tudo mais, e já no primeiro dia, na primeira aplicação, já estava bem melhor. Quando chegou no 3º dia, eu estava muito inteiro e beleza, aí voltei para casa. Mas aí voltei para casa e aí já não existia mais a figura da mãe da minha filha morando aqui comigo. Então, teoricamente, não seria mais para eu ter muito estresse. Teoricamente, porque mais para frente, anos para frente, teve algumas situações que me tirou do sério novamente, mas da minha parte ficou um clima mais tranquilo.